Sejam bem-vindos a mais uma edição de especial informação. A ERTE continua a acompanhar a atualidade da nossa região, do Médio Tejo, concelho a concelho. Procuramos abordar o passado, o presente e o futuro de cada um dos territórios que compõem a nossa região. Hoje as atenções vão estar centradas em Constância. Estamos precisamente no edifício da Câmara Municipal da Vila Poema, recebidos pelo Presidente Sérgio Oliveira, com quem iremos então abordar a atualidade de Constância, os assuntos que mais dizem respeito à população e que mais marcam o respectivo dia-a-dia. Feita esta introdução, Sr. Presidente, muito obrigado por nos ter recebido, pela disponibilidade em nos receber. Vamos então para esta conversa. Nas edições anteriores temos começado, até para quebrar o gelo, por assim dizer, por abordar aqui a componente política, neste caso do Presidente de Câmara, que no caso do Presidente Sérgio Oliveira é o primeiro ano do segundo mandato, e por isso eu perguntava-lhe se consegue aqui traçar mais dificuldades, mais facilidades neste primeiro ano comparativamente com aquilo que aconteceu quando começou então estas funções no primeiro ano de mandato. Foi mais fácil, mais difícil? Como é que caracteriza? Em primeiro lugar, agradecer obviamente à Rádio ERTE esta oportunidade. Obviamente que este primeiro ano do segundo mandato é mais fácil do que o primeiro ano do primeiro mandato. Portanto, o primeiro ano do primeiro mandato foi uma adaptação, foi o inteirar-me de alguns aspectos da organização da Câmara, de alguns dossiês. Portanto, este primeiro ano do segundo mandato, a abordagem é completamente diferente. Portanto, já temos às nossas costas 4 anos que passaram. Portanto, é diferente. As dificuldades e os desafios são outros, porque o mundo está em constante mudança, mas em termos do papel de Presidente de Câmara foi mais fácil. 4 anos mais este 5 anos mudaram enquanto Presidente ou não? Diria que mudaram em alguns aspectos, portanto não posso dizer que não mudei algumas, não mudei significativamente naquilo que é a abordagem que tenho, do que entendo que deve ser a função de um Presidente de Câmara, daquilo que é a proximidade às populações. Portanto, desse ponto de vista não mudei, mas houve alguns aspectos que inevitavelmente nós nos vamos adaptando às circunstâncias e à forma como as coisas vão evoluindo. Só é possível fazer uma boa gestão, falando de Presidência de Câmara, só é possível fazer uma boa gestão com um pulso firme nestas funções? Nestas funções tem que ter uma grande capacidade de resistência. E quando falo resistência, não falo resistência também física, mas muito mais do que a física, a psicológica. Eu não tenho por hábito de gerir as coisas com mão de ferro. Portanto, nunca foi o meu estilo nem a minha forma de estar nem na Câmara, nem noutras funções que desempenhei. Obviamente que todos nós temos um limite de tolerância, e eu, quando entendo que esse limite de tolerância é atingido, chamo a atenção de quem tenho que chamar e tento fazer com que as pessoas percebam que aquela atitude ou aquela forma de estar não é a mais correta. Qual é que é o maior reconhecimento que um Presidente de Câmara pode ter? Olha, eu acho que o maior reconhecimento que um Presidente de Câmara pode ter é quando exerce o mandato e vai a eleições e ganha novamente as eleições, e no caso específico de Constância reforçámos a votação nas últimas eleições autárquicas. Portanto, é sinal não só de que as pessoas que tinham votado em nós em 2017 voltaram a confiar em nós, como houve um conjunto de pessoas que não tinham votado em nós que reforçaram e passaram a confiar em nós. Portanto, acho que o principal reconhecimento de um Presidente de Câmara é esse. E não vejo outro, porque eu tenho um entendimento muito particular sobre as funções. Eu entendo que nós passamos, as instituições ficam, e nós não podemos estar nestes lugares à espera que nos façam depois homenagens. Isto não é criticar absolutamente nada, nem nada que se pareça. Simplesmente nós exercemos as funções, e acho que a partir do momento que as exercemos, vamos a eleições, as populações confiam novamente em nós, o reconhecimento é esse e ponto final. Já tive a oportunidade para colocar esta mesma questão ao Presidente da Câmara de Ferreira do Zeza, Bruno Gomes, que tem aqui a ver com o facto da idade. A idade não é sinónimo de maior ou menor competência, como é óbvio, mas tendo em conta a idade padrão de um Presidente de Câmara, também o Presidente Sérgio Oliveira aparece aqui numa faixa mais abaixo do que aquilo que é o considerado como normal. Já tive dissabores por isso? Já sentiu que o abordam de forma diferente por isso, ou não? Eu nunca senti não. Isso. Isso foi, a questão da minha idade foi uma questão muito usada na campanha eleitoral em 2017, porque tinha 31 anos, era muito novo,
etc, etc, etc. Agora, naquilo que é o lidar com as pessoas no dia-a-dia, nunca senti que alguém mais velho do que eu, como uma pessoa que tinha idade para ser meu avô, por exemplo, não me respeitasse por eu ter idade para ser neto. Não, nunca, nem no Conselho, nem fora do Conselho senti essa discriminação, digamos assim, por ser mais novo. As pessoas sempre me trataram e tratam com respeito e com educação. Muito bem, lá está. Idade não é sinónimo de maior ou menor competência. Sr. Presidente, começamos então a olhar para a atualidade de Constância. Constância, que é um concelho privilegiado, dada a relação que tem com o Tejo, com o Zezer. Vamos começar por aqui, permita-me, para lhe perguntar o seguinte: face ao atual estado de capacidade hídrica destes rios que se juntam em Constância, será possível voltar a ver o Tejo e o Zezer como anteriormente eram? Eu acho que nos próximos tempos não será possível, porque todos nós temos consciência que os níveis de chuva têm sido muito baixos, portanto, e sem chuva não é possível repor os níveis que tínhamos antes desta situação de seca que atravessamos, que ainda não passou, mas eu não perdi a esperança de voltar a ver o Tejo, pelo menos, e o Zezer com mais algum caudal, portanto, acho que não devemos perder essa esperança. Portanto, os entendidos na matéria dizem que há 100 anos atrás passámos por uma situação semelhante à que estamos a passar atualmente, portanto, isto é cíclico. Agora, eu não perdi a esperança ainda de ter mais água nos rios. Obviamente não é uma matéria que dependa desta Câmara nem de Câmara Municipal nenhuma, é uma questão que se coloca a nível nacional, portanto, e o papel que nos compete a cada um de nós é sensibilizarmos as populações e nós próprios a nível institucional para um uso eficiente dos recursos hídricos. Presidente, em Constância ainda há muitas pessoas a viver do Tejo e do Zezer? Repara, o Conselho, no que diz respeito ao turismo, vive muito alicerçado no património natural que representa o Rio Tejo e que representa o Rio Zezer, portanto, e temos este verão que passou, o facto da praia fluvial alicerçada no Rio Zezer foi um importante polo dinamizador da economia local, portanto, e nós dependemos muito daquilo que é os rios, quer dizer, nós não imaginamos o Concelho de Constância sem termos o Tejo e o Zezer, não só do ponto de vista turístico, mas também para a parte da própria agricultura, portanto nós temos ainda, a atividade agrícola ainda tem um peso significativo naquilo que é a economia do concelho, portanto, e desse ponto de vista é fundamental para que as pessoas consigam fazer a rega das várias culturas. E há pessoas já prejudicadas ou não? Algumas pessoas têm algumas dificuldades já em retirar água, fazer a captação de água do Rio Tejo, portanto há algumas que sim, outras optaram por abrir furos nas suas propriedades e regam dessa forma, portanto, mas efetivamente é um aspecto que afeta todos, direto ou indiretamente. Pronto, uma Câmara por si só, como é óbvio, não tem condições para inverter este quadro. Acredito que nem mesmo uma comunidade intermunicipal, o Poder Central tem feito aquilo que deveria estar a fazer ou não? O Poder Central, durante muito tempo, teve em cima da mesa, durante estes meses, o debate da revisão da Convenção que foi celebrada com o Reino de Espanha. Aquilo que nos foi transmitido sempre aos autarcas foi de que nesta fase com pouca água, estar a mexer fazer a revisão dessa convenção só iria prejudicar o nosso país. Portanto, eu acho que, do ponto de vista da administração central, tem que haver efetivamente apoios, e quando digo apoios, digo a nível de fundos comunitários, para que os próprios municípios que têm um peso significativo naquilo que é o consumo de recursos hídricos, a nível de espaços verdes e do ciclo urbano da água, digamos assim, das condutas da água, que haja apoios para que os municípios possam reconfigurar quer a parte dos espaços verdes, quer a parte das condutas de água, que já contou com muitos anos, para que se gere poupanças naquilo que é o consumo da água. Portanto, e desse ponto de vista, acho que a Administração Central deve fazer mais. Nós temos, no caso de Constância, temos algumas situações preocupantes de condutas de água com mais de 40 anos que estão mesmo a chegar ao limite, portanto, e precisamos desses fundos. E também uma coisa que se fala muito na Europa, e alguns países já têm essas práticas instaladas, digamos assim, que é o reaproveitamento das águas residuais domésticas para regas ou para outro tipo de uso que seja possível. Obviamente que estamos a falar de investimentos muito avultados e que sem apoios comunitários não é possível fazer, mas acho que o caminho terá que ser esse. Presidente, já agora faço a ponte para a ponte, e este confesso que era um assunto que, pronto, desde há muitos anos que já esperava que pudéssemos chegar hoje e falar do efeito dessa nova travessia na vida da população, mas infelizmente
Pelo menos continuamos sem travessia. Consegue explicar-nos porquê? Consigo, eu acho que já disse isto há 1 ano ou 2 anos. Eu acho que não há uma travessia sobre o Rio Tejo por falta de vontade política. Portanto, o nosso país isto não é uma crítica, portanto, eu quando falo do nosso país somos todos. É perito nos últimos anos em adiar decisões. É as pontes, é o aeroporto, é uma série de infraestruturas que são essenciais ao desenvolvimento do país, porque a ponte que estamos aqui a referir não é uma ponte só para Constança, é uma ponte para uma região e que com essa região contribui também para o desenvolvimento do país, que tem vindo a ser adiada nos últimos quase 40 anos, portanto faz estudos, vem um titular que ocupa a pasta das obras públicas tem uma ideia, vem outro tem outra ideia, e andamos neste jogo do empurra, digamos assim, e ninguém toma uma decisão, nem ninguém faz nada para resolver um problema que temos aqui há várias décadas. Mas não há sequer fumo branco. Hoje, quanto a este assunto, é um presidente menos confiante do que quando entrou relativamente a este tema? Não posso deixar de dizer que sou menos confiante relativamente a este tema hoje do que era quando entrei quando assumi estas funções. Portanto, acho que o nosso país, muitas vezes, nós passámos 2 anos difíceis do Covid e focámos no Covid. E muita coisa ficou por resolver. Agora focamos nos efeitos da guerra na Ucrânia e parece que tudo o resto fica por resolver. Portanto, e no meio disto tudo vão passando os tempos, vão passando os timings, vão passando as oportunidades e os problemas não são resolvidos. E quando isto passar, vai-se voltar a falar outra vez. Temos um problema de uma ponte para resolver, temos um problema de uma autoestrada para resolver, temos um problema de um aeroporto para resolver. Portanto, e andamos neste jogo, porque repara, eu como Presidente de Câmara, digo isto muitas vezes, não há nenhuma decisão que um político tome que seja unânime. Não há, é impossível. Quem estiver nestes lugares a pensar que vai tomar alguma decisão que seja unânime e que tenha a concordância das populações, de 100% da população, está completamente enganado. Agora, não há pior do que uma não decisão. Mal ou bem que se toma a decisão. Se a decisão foi errada, há sempre forma de reverter, de emendar. E nestas questões estruturantes para o país, aquilo que se tem feito é não tomar uma decisão com medo de desagradar ao A, ao B ou ao C. Portanto, eu acho que, deste ponto de vista, e não tenho dúvidas em dizer isto, a questão da ponte, se fosse feito um estudo isento, imparcial e que defendesse o interesse nacional, e não é preciso ser um doutorado ou alguém com um grande currículo a chegar a esta conclusão. Se Constância está no centro de todos os problemas que se verificam numa região a nível de acessibilidades, portanto, acho que fazendo aqui uma nova travessia, o problema resolvia-se aqui. Portanto, mas depois andamos neste novelo e dificilmente saímos do mesmo. Não há alternativa. Esse é o grande objetivo, a ponte. Há alguma outra alternativa que possa ser? Repare, não me passa para a cabeça que o Concelho de Constância, com uma travessia que foi adaptada da ferrovia à rodovia na década de 80, com uma solução provisória, estamos em 2022, não nos passa efetivamente pela cabeça que não seja arranjada uma solução para esta ponte. Repare, nós estamos a falar, obviamente que não aos preços atuais, mas há 3, 4 anos houve um gabinete de projetistas que fez uma estimativa, uma nova travessia aqui, não no sítio onde está esta, mas mais a montante, custaria qualquer coisa como 17, 18 milhões de euros, se a memória não me falha. Portanto, nós estamos a falar de uma ordem de valores que não é nada que não seja suportável para aquilo que é a realidade do país. Eu até já digo outra coisa, se não quiserem fazer uma ponte nova, reforcem os pilares daquela e façam um tabuleiro novo, em que permita a passagem de pesados e viaturas nos dois sentidos, que para nós, e acho que se fizessem isso, iriam verificar um grande alívio, quer na ponte em Abrantes, quer na ponte da Chamusca, porque esta ponte é a ponte que tem a ligação mais direta à A23. Já fez chegar a sua voz a quem de direito, acredito eu? Já várias vezes, vários ofícios, várias trocas de correspondência, há uma posição pública e escrita da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo acerca disso, portanto, e nós continuamos à espera que alguém nos diga, vamos fazer. Ao nível reivindicativo, o que é que se pode fazer mais? Repare, só se formos todos para a rua fazer manifestações ou
ou fazer outro tipo de ações, porque a nível daquilo que é o diálogo entre a Câmara Municipal e a Administração Central, esse diálogo tem sido mantido através da Comunidade Intermunicipal, através de algumas posições nossas, quer dizer, nós temos um dossiê com o processo todo completo de ponto, todas as promessas que foram feitas por diversos governos, de diversas cores políticas, a diversos presidentes de Câmara de diversas cores políticas, portanto, e acho que aqui é a mesma vontade de alguém se sentar à mesa e dizer, meus amigos, nós temos um problema naquela região, temos que o resolver. Façam-se os estudos que têm que fazer e tem que se fazer ali uma nova travessia. Muito bem, Sr. Presidente, focou, pronto, a propósito desse tema, mas focou a questão do aeroporto, como integrante da comunidade intermunicipal do Médio Tejo, também pôde assistir à apresentação do aeroporto de Santarém, do projeto do aeroporto de Santarém. Perguntava-lhe o que é que achou, se concorda com este projeto e se vê pernas para que o mesmo possa andar. Eu assisti à apresentação e acho que se o aeroporto fosse efetivamente concretizado na zona de Santarém, acho que seria uma mais-valia para toda a região. Portanto, e Santarém não está, a localização do aeroporto, se nós formos ver as principais capitais europeias, portanto, do centro da capital até ao sítio onde está o aeroporto, demora-se uma hora, portanto, e Santarém até é menos do que isso. Portanto, eu acho que tem pernas para andar assim, faça o susto daquela comissão que foi agora designada, faça os estudos que tiver que fazer e que se escolha não o local que defenda o interesse nacional e não o local porque se gosta mais da terra A ou da terra B ou porque se gosta mais do Presidente da Câmara A ou da Câmara B. Portanto, eu acho que a questão do aeroporto e a localização do novo aeroporto que sirva ao país deve estar acima das cores partidárias ou dos gostos pessoais de cada um. Deve efetivamente fazer-se estudos que apontem para o local que defenda melhor o país e o interesse do país. Portanto, obviamente que eu não posso deixar de que entre ter um aeroporto aqui a meia dúzia de, digamos assim, meia dúzia de quilómetros, ter mais longe, obviamente que eu ficaria muito satisfeito que ficasse na região de Santarém, portanto, e Constância, obviamente que estará disponível para apoiar essa solução. O que é que Constância ganharia com esse futuro possível aeroporto? Olha, provavelmente tornaríamos mais competitivos, porque estávamos muito mais próximos de uma ligação ao resto do mundo, digamos assim, e estou convencido que mesmo a nível de fixação de pessoas, haveria pessoas para trabalhar nesse aeroporto que acabaria por chegar esse efeito de fixação de pessoas também aqui a Constância. Presidente, imaginemos que Santarém será uma realidade, também aqui perto, Tancos, isso faria com que Tancos caísse, entre aspas, no sentido figurado? Eu penso que Tancos não cairia, porque Tancos nunca foi assumido como um aeroporto nacional, digamos assim, com a dimensão que estamos a falar de Santarém. Estamos a falar de uma estrutura muito mais pequena e virada para outro tipo de voos, portanto acho que não cairia. Se tornaria mais difícil o processo de Tancos, penso que tornaria, mas não é impossível, porque uma coisa não é alternativa à outra. Complementam-se. Eu já agora falava também do campo militar de Santa Margarida, aqui esta ligação umbilical que tem com Constância, que tem sido valorizada ao longo dos anos. Tem sido valorizada, é aquilo que sai cá para fora, como é óbvio. Tem sido mesmo assim? Tem sido mesmo assim. Nós temos uma excelente relação com o campo militar de Santa Margarida, com a Brigada Mecanizada, independentemente da pessoa que está a comandar a Brigada Mecanizada, que já passaram diversos comandantes, mas temos mantido sempre essas boas relações, porque para nós, efetivamente, aquilo que nós dizemos é o que sentimos. Portanto, o campo militar é uma parte fundamental do nosso território, que contribui para o desenvolvimento do nosso Conselho, portanto, e da parte da Câmara Municipal é uma instituição que é sempre acarinhada por nós e a Câmara Municipal sente o mesmo por parte da instituição militar. Eu faço esta questão e esta ligação com Tancos, porque também numa outra entrevista recente o Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha alertou para o estado de degradação em que a pista de Tancos se encontra, avançando mesmo aqui com um prazo de 2 anos para uma intervenção, caso contrário a pista fica inoperacional. Caso isso aconteça, haverá aqui também consequências para o campo militar de Santa Margarida? A inutilização completa de Tancos? Do ponto de vista militar, não tenho conhecimentos para dizer se haverá algum impacto naquilo que diz respeito ao campo militar de Santa Margarida. Aquilo que obviamente nós notamos e que é do conhecimento público, e não querendo estar aqui a falar pelas instituições militares,
é que a realidade que nós tínhamos aqui em Constância, e normalmente em Santa Margarida, no campo militar, há 15, 20 anos atrás, é uma realidade muito diferente. Portanto, aquilo era quase, digamos assim, uma vila dentro de uma segunda vila dentro do concelho de Constância, porque tinham uma estação de correios, tinham 2 bancos, tinham um mini mercado, tinham uma sala de cinema que funcionava 2 vezes por semana, portanto um conjunto de serviços, e tinham uma realidade de 5.000 homens, hoje têm 1.000 e poucos. Portanto, e desse ponto de vista nota-se efetivamente uma quebra muito grande naquilo que é a vida do campo militar, e a nível das infraestruturas também, efetivamente, há uma degradação desse ponto de vista no que diz respeito à parte rodoviária, à parte de um conjunto de equipamentos que existiam lá. Fruto também, se calhar, de ter deixado de existir o serviço militar obrigatório, não sei, portanto, os militares, a instituição militar saberá as razões. Agora, eu acho que o país também não pode deixar de olhar para as Forças Armadas e investir nas forças Armadas, porque, contrariamente ao que algumas pessoas julgam que os militares só são precisos quando há guerra, não é isso. Portanto, os militares têm outro papel e desempenham outro tipo de papel e iniciativas na sociedade que é fundamental. A começar logo pelo exemplo de disciplina que dão ao resto do país. Exatamente. Sr. Presidente, eu tinha aqui mais 2, 3 temas específicos e depois avançávamos então para os objetivos para 2023 e esse balanço de 2022. Há aqui uma situação que se prende com esta diminuição, não é nada significativa, mas uma diminuição no agrupamento de escolas de Constância, tendo em conta anos letivos anteriores. Julgo que será mesmo uma tendência a que se tem mantido, uma diminuição de alunos, entenda-se. Isto deixa-o preocupado ou pode ser invertido dentro em breve? Obviamente que me deixa preocupado a perda de alunos, mas nós, quando olhamos para a perda de alunos, temos que ser sérios na análise que fazemos, portanto, e não tentar ludibriar ou até enganar as pessoas com as análises que fazemos. Nós, pelos dados que temos, vamos ter alguma recuperação, porque no pré-escolar e no primeiro ciclo, os números que temos atualmente de alunos são um bocadinho superiores ao que tínhamos anteriormente. Portanto, e se os alunos fizerem todo o percurso em Constância, daqui por meia dúzia de anos, o número de alunos vai aumentar. Agora, a perda de alunos é um processo transversal à nossa região e ao país todo, e está focado num problema estrutural também do país, que é a baixa taxa de natalidade. Portanto, a verdade é que não há crianças, portanto, e estes números vão efetivamente em Constância e em qualquer outra parte do país, a não ser nos grandes centros urbanos onde se concentra grandes volumes de população, a tendência é para diminuir. Portanto, obviamente que eu sei que há algumas pessoas que dizem que o número de alunos em Constância diminuiu porque a Câmara Municipal deixou de comparticipar o passo escolar para os alunos que vinham de fora do concelho estudar aqui. Portanto, essa questão está fora de questão, porque neste momento, se a memória não me falha, e vou falar de percentagens e espero não me estar a enganar, o agrupamento continua a ter à volta de 20% de alunos de fora do concelho que frequentam a nossa escola. Portanto, a razão não é essa, a razão é estrutural e tem a ver com a taxa de natalidade baixa que temos. Há aqui incentivos em cima da mesa para poder inverter esta tendência, nomeadamente quanto à taxa de natalidade? Nós não temos nenhum regulamento nem nenhum apoio à natalidade, digamos assim, municipal. Portanto, porque o nosso entendimento, com isto não estou a dizer que no futuro não possamos vir a tomar, mas eu acho que não é. Pode ser uma ajuda, mas acho que e eu sou pai, não há nenhum casal que decida ter um filho porque a Câmara Municipal oferece um cabaz de 500 euros. Portanto, aquilo é uma coisa que, umas fraldas, uns toalhetes, uns cremes, é uma coisa que desaparece, não é? Ao fim de uns meses ou de um mês aquilo desaparece. Portanto, acho que se nós só invertemos isto com medidas de âmbito nacional, em que o Estado Central, efetivamente, apoia as famílias, uma medida que tomou agora no Orçamento de Estado, o próximo ano, se a memória não me falha, ou deste ano já, que é as creches gratuitas. Portanto, acho que isso que é uma medida positiva e tem que ser pelo aprofundamento desse tipo de medidas que levem que, efetivamente, os casais tenham mais filhos. Sr. Presidente, outro tema tem a ver, e este já é um tema recente de 2022, o investimento, neste caso, na praia fluvial, direi que não é apenas uma mais-valia para Constância, mas para toda a região. Foi uma aposta ganha. Foi sem sombra de dúvida um processo demorado, que levámos quase 3 anos a conseguir concretizá-lo, com algumas dificuldades pelo meio, porque havia receios por parte de algumas instituições, organismos do Estado, devido a todo o histórico que existia do Rio Nabão, em classificar as águas de Luís César como águas balneares, mas foi uma aposta ganha. Portanto,
A vila teve imensas pessoas que frequentaram a praia fluvial, que frequentaram o comércio local, portanto, e foi uma lufada de ar fresco naquilo que é a dinamização no período de verão do concelho e também uma projeção muito grande do concelho. Portanto, nós tivemos pessoas de todas as partes do país que vieram visitar a Constância durante esse período. Há ali espaço para crescer, para que a praia possa crescer ou não? Há espaço para a praia crescer. O problema é a questão dos nadadores salvadores, portanto, que nós já nesta época balnear 2022 vimos-nos um bocadinho aflitos para conseguir nadadores salvadores, portanto é notório que há falta de nadadores salvadores, porque os nadadores têm estes 3 meses em que têm trabalho e se não tiverem outra ocupação depois não têm trabalho e segundo dizem os entendidos na matéria, digamos assim, o próprio curso para conseguir ser nadador salvador é um processo difícil, portanto é muito exigente e tem lógica que seja exigente porque estão a lidar com vidas humanas, obviamente. Portanto, e a limitação que nós temos ali é porque por cada 100 metros de praia, de frente de praia, temos de ter 2 nadadores salvadores. Nós, para dobrarmos isto, que tínhamos espaço para dobrar e fazer uma praia com 200 metros de frente de praia, teríamos de ter 4 nadadores salvadores. Ou seja, já foi difícil nós conseguirmos 2. Acho que dobrarmos isto é um bocadinho arriscado, enquanto não houver uma inversão naquilo que é a disponibilidade de nadadores salvadores. O número, não sei se tem noção dessa adesão, mas o número de veranianos que aqui se deslocaram correspondeu às expectativas, excedeu, dá ainda para ser mais aproveitado pelo comércio local? Que conjugação é que se pode fazer? Eu confesso que ficou muito acima daquilo que eram as minhas expectativas de vinda de pessoas. Então, nós temos aí alguns comerciantes que estão em Constância há relativamente pouco tempo a explorar negócios e que exploraram outros espaços idênticos aos nossos e que, numa reunião que fizemos de balanço em que alguns participaram, uma dessas pessoas disse que o mês de agosto aqui em Constância foi o melhor mês de sempre e eles exploravam um espaço parecido com este há 14 anos. Portanto, e aqui foi o melhor mês de agosto que ele teve sempre num período de 14 anos. Portanto, isto é significativo do impacto que a praia fluvial teve para o concelho. Muito bem, Sr. Presidente, então 2022, já estamos basicamente a chegar ao final deste ano, aquilo que projetou no orçamento precisamente para estes 12 meses, que ponto de situação é que nos pode fazer? Tudo tem corrido de acordo com as expectativas da Câmara? Nem tudo, repare, nós, diria, os grandes objetivos e aquilo que tínhamos delineado para este ano foi concretizado ou está a ser concretizado a nível daquilo que é a intervenção, digamos assim, em espaço público, a obra da avenida, a Rua Minho de Vento, a resolução do problema dos esgotos da Vila Paetária do Caima, do emissário, portanto, e estes são os 3 grandes baluartes que tínhamos definido, digamos assim, para executar neste mandato. Neste mandato não, neste primeiro ano de mandato. Houve projetos que tivemos que efetivamente abdicar deles e há uma razão óbvia para isso. Por exemplo, o Parque Infantil da Portela é um investimento estimado em 70 mil euros, a requalificação desse espaço não o vamos concretizar este ano, e mais outras pequenas intervenções que queríamos fazer e que não o vamos fazer, porque com o brutal aumento que tivemos no preço da energia, portanto, parte das rúbricas que estavam para esse investimento foram absorvidas por esse aumento, ou seja, tivemos que retirar esses valores que estavam alocados a essas iniciativas para conseguirmos reforçar essas mesmas rúbricas com o custo de energia elétrica, mas, de grosso modo, os objetivos foram alcançados. Já agora, custos de energia elétrica, há aqui diferenças já notórias no que diz respeito aos gastos que a Câmara de Constância tem? Já, repare, eu não tenho de cabeça agora presente, mas tenho ali os dados assentes no meu caderno. Nós vamos chegar ao final do ano talvez com mais de 200 mil euros em energia elétrica, em comparação com 2021. Com 2021. Pronto, outra ponta solta, permita-me a expressão, que tem a ver com os médicos de família. Devia ter colocado esta questão antes de entrarmos aqui, mas coloco agora, abro aqui um parênteses para a colocar. Em termos de médicos de família, como é que está a situação atual? Nós atualmente temos um médico de família em cada uma das unidades de saúde, Montalvo, Constância e Santa Margarida. Chegámos a ter 4 porque tínhamos uma prestadora de serviço, mas essa prestadora de serviço, entretanto, foi para outro local. Portanto, os serviços de saúde agora, pelo menos daquilo que tenho conhecimento da realidade, não tem havido problemas de maior, portanto, as consultas e as coisas decorrem com normalidade dos serviços, mas essa é uma situação muito terno, porque basta um destes médicos ir de férias ou ter uma baixa médica
para que haja contratempos naquilo que é a prestação de serviços de médicos. E para além disso tenho uma preocupação, porque há duas destas clínicas que estão na casa dos 60 e poucos anos, portanto, e mais ano menos ano, irão para a reforma, portanto, e é preciso substituir estas mesmas médicas, mas dentro do panorama nacional, portanto, o Conselho de Constância efetivamente não é dos piores conselhos a esse nível. Estruturalmente tem havido registro para esse trabalho feito por parte da Câmara de Constância, nessa melhoria das condições, centros de saúde, unidades de saúde locais. Há aqui mais trabalho para fazer nesse aspecto estrutural? A nível de espaço físico, portanto, fizemos a estação de saúde em Montalvo, que é completamente nova, temos a de Santa Margarida e a de Constância, que precisam de algumas intervenções, nomeadamente pintura, substituição de caixilharias, ar-condicionados, portanto, a esse nível, mas não temos uma extensão de saúde ou uma unidade de saúde que, digamos, está em avançado estado de degradação, portanto, não temos no Conselho, felizmente, nada desse género, portanto, a nossa preocupação agora, efetivamente, é que as pessoas continuem a ter cuidados de saúde primários, continuem a ter cá médicos de família, portanto, e é esse esforço que temos feito sempre em conjunto com a ACES Médio Tejo e com a ARS LVT, portanto a Câmara tem sido sempre digamos assim, um parceiro ativo na procura de soluções com as instituições que têm a responsabilidade pela colocação dos médicos. Muito bem, Sr. Presidente. Então, centremos atenções em 2023. Esta crise mundial, irá aqui refletir-se, neste caso, no orçamento da Câmara Municipal de Constância? Será um orçamento mais ou menos contido do que, por exemplo, 2022? É provável que tenho mais ou menos os números na cabeça, que não estão fechados e por isso não os irei dizer. Poderá ser um orçamento, diria eu, mais elevado do que o de 2022 por duas razões objetivas. Porque temos uma candidatura aprovada para a Loja do Cidadão, que é uma obra que está estimada em 1.200.000 euros. Portanto, só esta obra representa este peso. E, paralelamente, o aumento generalizado daquilo que vai ser a despesa corrente, salários, e eu não sou contra o aumento dos salários, portanto, que fique claro, mas é um aumento de despesa corrente, portanto, e temos que o considerar, portanto, o aumento dos salários, o aumento da energia, onde está a eletricidade e onde está o gás também. Para além disto, nós temos também um conjunto, mais duas candidaturas submetidas no âmbito do PRR, em que as duas em juntas darão 1 bilhão e qualquer coisa, em que estamos a aguardar que venha ou não à aprovação, portanto, e se entretanto vier à aprovação, serão candidaturas que também irão engrossar o orçamento do próximo ano, portanto, e por este motivo é normal que o orçamento do próximo ano seja superior ao do atual do presente ano. E que grandes obras é que vamos ter? Portanto, a Loja do Cidadão, portanto, é aquela que irá absorver o nosso maior volume. Teremos já tenho o contrato assinado, mas provavelmente terá início este ano, mas que grande parte da execução será no próximo ano, que é a ampliação do cemitério aqui em Constância e o arranjo do largo exterior, que atualmente está em terra batida. Temos essas duas candidaturas no PRR, que era para a requalificação, para a melhoria da mobilidade, portanto a candidatura é no âmbito da mobilidade de pessoas em Santa Margarida, que rondam 1 milhão de euros, portanto, na verdade são dois arruamentos em que queremos reconfigurar os passeios e torná-los acessíveis a pessoas, até porque neste momento nem sequer cumprem com as medidas regulamentares, criar algumas bolsas de estacionamento com vista à melhoria também desses arruamentos e que rondam 1 milhão de euros, portanto se as candidaturas forem aprovadas temos isso. Depois temos os parques infantis, desde logo o da localidade da Portela, em que tem que ser completamente remodelado. E a estimativa que temos é 70 mil euros. E para além do da Portela temos um conjunto de outros parques infantis que precisam de ser, digamos assim, incentivados e requalificados. E depois temos um conjunto de projetos que vamos inscrever no orçamento, em que são questões que estamos a desenvolver os projetos, como o Museu dos Rios e das Artes Marítimas e outro conjunto de projetos que queremos desenvolver e queremos ter prontos para que, efetivamente, quando haja oportunidades de financiamento, quer no PRR, quer no novo quadro comunitário de apoio que aí vem, estejamos preparados para os submeter. Ação social, quem vive no interior, entre aspas, mas quem vive nestas zonas mais distante dos grandes centros urbanos, sente a crise de outra forma ou não? Não tenho uma resposta direta para essa questão. Eu acho que obviamente que há pessoas que
nos nossos lugares que não têm acesso a outro conjunto de oportunidades que se calhar sentem a mais, mas também nos grandes centros urbanos com um custo de vida muito superior àquilo que é na nossa região, sentem-no muito mais. Portanto, no âmbito da ação social, nós continuaremos com os nossos programas de apoio, através da loja social da Santa Casa, da cantina social, do apoio à aquisição de medicamentos. Temos um regulamento que entrará em vigor para fazer pequenas obras de melhoria em conjunto com empresários em habitações que necessitem, portanto, e obviamente que prestaremos todo o apoio que for necessário às franjas da população que seja necessário dar esse mesmo apoio. Eu colocava esta questão porque, lá está, tendo em conta a crise, se haverá essa necessidade de reforçar também as verbas para a ação social no próximo orçamento? É provável que sim. A Câmara Municipal não fecha a porta em tomar medidas que apoiem as famílias. Nós já tomámos uma em compensação, porque nós teremos que em janeiro não, iremos mexer este ano com efeitos a 1 de janeiro, o tarifário da água, resíduos e saneamento, e baixámos a taxa do IMI de 0,35 para 0,30 para o mínimo, efetivamente, não só para compensar as pessoas por essa mexida que vamos ter que fazer no tarifário da água, mas também como uma forma de apoiar as famílias. Ao nível da captação de investimento, está algo projetado para os próximos meses? Portanto, a nível da captação de investimento, nós temos tido no Centro Histórico da Vila uma grande recuperação do edificado, para transformar em alojamento local. Temos um conjunto de serviços e comércio que tem aberto, e a nível daquilo que tem sido a oferta, digamos assim, para habitação, portanto, temos um conjunto de investimentos privados que estavam paralisados e que estão neste momento a avançar, desde logo o loteamento da Quinta de Santa Bárbara, onde já estão a ser construídas uma série de moradias, o loteamento de Frei Miguel à entrada da vila, onde estavam blocos habitacionais, blocos de apartamentos por acabar, e já está praticamente um edifício, um bloco completamente vendido. Em Santa Margarida tínhamos um loteamento privado há mais de 10 anos parado, que está a ser concluído agora e que disponibilizará lotes. Portanto, e desse ponto de vista, o Conselho está a mexer. Eu ainda há pouco, à hora do almoço, dizia aqui para o meu chefe de divisão dos serviços técnicos e para o engenheiro, também está junto com ele na divisão, que se não fosse agora a guerra, nós iríamos dar um grande salto a esse nível e a outros níveis, só que efetivamente a guerra vai fazer parar um conjunto de investimentos, não só públicos como também privados. Mas mesmo com esta paragem, não tenho dúvidas em afirmar. O Conselho daqui por 3 ou 4 anos, a esse nível, já deu e continuará a dar um salto significativo. E há espaço para o investimento privado no Conselho, chegada de novas empresas? Também está perspectivado? Nós estamos a desenvolver o projeto de ampliação da zona industrial de Montalvo, que queremos também candidatar no âmbito do PRR, que a partir haverá oportunidades a esse nível, com vista a fixar efetivamente ali mais empresas. Nós o que temos sentido, e é a realidade que temos em constância, nós não temos sido procurados por grandes empresas para se fixarem no Conselho. Temos sido procurados por pequenos comerciantes e pequenos prestadores de serviços que querem um espaço para prestar cá o seu serviço e o seu comércio. Portanto, aquela visão do empresário que chega aqui e quer montar um pavilhão e uma fábrica, nós não temos tido grande procura desse ponto de vista. Mas fazem Fazemos por acontecer, por publicidade, recebemos as pessoas, orientamos as pessoas, efetivamente, mas não temos sentido essa procura. Sr. Presidente, eu abordava aqui também a questão da transferência de competências, pedir-lhe para nos fazer um ponto de situação relativamente àquilo que Constância já tem e àquilo que Constância ainda está a negociar para ter. Portanto, Constância, neste momento, a única competência que falta receber é a saúde. Portanto, não assinámos o auto de transferência porque entendemos que os valores que nos estão a propor transferir não correspondem àquilo que é a realidade, quer dizer, nós não podemos aceitar que atualmente haja um prestador de serviços que está ali e que nós sabemos que é um posto de trabalho permanente, mas depois, quando nós dizemos se queremos contratar a pessoa para o quadro, dizem não, mas isso é uma prestação de serviços, isto não está coberto. Portanto, isso e outro tipo de questões a nível das intervenções nos edifícios, nomeadamente em Santa Margarida na extensão de saúde e aqui no Centro de Saúde em Constância, intervenções físicas que são precisas fazer no edifício, e foram essas razões porque nós ainda não aceitámos na área da saúde. Portanto, as pessoas agora, se calhar, pronto, compreendemos, como é óbvio, mas, bem, a Câmara de Constância não tinha essas competências na área da saúde, mas resolve intervir, quer em Montalvo, é um bom exemplo disso mesmo, e noutras estruturas do género. Isto causa aqui alguma confusão às pessoas, digo eu. Não. Mas também é um papel da Câmara, melhorar o acesso à saúde. Se em Santa Margarida ou em Constância tivéssemos uma situação semelhante à de Montalvo, eu não hesitaria em intervir, porque se não fosse a Câmara a assumir o custo, obviamente que teve apoio comunitário da obra que está feita em Montalvo na extensão de saúde,
Ainda hoje Montalvo não tinha uma extensão de saúde, nem tinha lá médico nem enfermeiro. Portanto, isso desse ponto de vista, porque a Administração Central não ia assumir essa responsabilidade. O que nós dizemos à Administração Central é que nós, porque na saúde, na verdade, o que nós vamos receber a nível de competências é os edifícios e os assistentes operacionais, portanto, os assistentes técnicos e a parte dos médicos continua sob a Administração e os enfermeiros da Administração Central. Portanto, é que pelo menos nos entreguem os edifícios ou nos deem valores para nós reabilitarmos os edifícios e, no caso de Constância, não estamos a falar de obras de grande dimensão, caixilharias, pinturas, ar-condicionados, e desse ponto de vista é essa a nossa batalha e temos esperança que nos próximos tempos nos seja enviada uma proposta que seja aceitável. Por exemplo, na educação, o que é que nós já podemos ver traduzido no terreno perante esta assunção de competências por parte de Constância? Portanto, na educação era uma área que nós já resolvíamos muitos problemas que não eram nossos, digamos assim. Portanto, e o que notamos é que há uma articulação maior entre aquilo que é a Câmara e a direção do agrupamento, portanto, e que é mais fácil resolver de forma célere um conjunto de problemas. Obviamente que há sempre algumas arestas para limar a nível daquilo que nos tem sido transferido, mas também tem havido uma grande abertura por parte do diretor regional para se reunir connosco, para fazer o acompanhamento, para ver o que é possível fazer, o que é que não é possível fazer. Portanto, desse ponto de vista, não posso deixar de dizer que com estes meses de discussão, portanto, tem corrido bem. Portanto, não há assim grandes questões a colocar. Muito bem, voltava aqui à questão das obras, o mesmo tema, mas uma outra visão, tendo em conta as obras que nós podemos ver aqui nos acessos à Constância. O que é que pretende ou o que é que espera ver traduzido na prática após o final destas intervenções? O que é que vai ali mudar? Portanto, ali o que vai mudar é que nós vamos passar a ter uma avenida completamente acessível a pessoas com mobilidade reduzida e vamos ter um espaço público cuidado e apresentado. Portanto, a avenida estava, e o Largo Heitor da Silveira, num estado de degradação avançado. Portanto, e uma vila que se quer virar não só para o exterior, mas também quer captar a pessoas que se fixem cá, tem que reabilitar o espaço público, com a praia fluvial, com a zona ribeirinha reabilitada e agora com a avenida. Portanto, Constância efetivamente fica com a sua zona, e o Largo Cabral Moncada, que foi no mandato anterior, fica com toda a malha histórica completamente reabilitada, faltando apenas o espaço junto ao Jardim Horto, nós que queríamos construir o Museu dos Rios e das Artes Marítimas, um processo que não está a ser minimamente fácil, porque está em zona de rena e em leite cheia, portanto, e a área que nós temos lá registada de construção não chega para o museu, portanto, faltam-nos à volta de 100 metros quadrados, portanto, e está a ser um processo difícil, e neste momento estamos a ponderar se vamos continuar a insistir na ideia de o fazer ali, ou se vamos procurar uma alternativa. Vamos ter então uma zona ribeirinha requalificada. Completamente requalificada, e também num esforço que nós fazemos, numa altura em que o centro histórico, a iniciativa privada está a reabilitar um conjunto de edifícios em que estão a abrir um conjunto de prestações de serviço e de comércio, também a parte pública a dar o exemplo e acompanhar os privados neste esforço de investimento. Era a minha questão seguinte, se os privados estão a acompanhar essa reabilitação que é feita pela Câmara, ou se ainda há aqui algum trabalho de sensibilização por parte de alguém que tem edifícios degradados e por isso simplesmente não lhes mexe. Não, felizmente os privados têm acompanhado, aliás neste processo tem sido ao contrário, portanto os privados começaram e a Câmara é que está a acompanhar. Portanto, nós neste momento não temos um edifício no centro histórico e por muita mágoa minha digo que os piores que estão lá são esses dois que eu referi, não é para fazer o Museu dos Rios, que são propriedade da Câmara Municipal, portanto tudo o resto não está em situação de pré-ruína ou nem em situação de ruína. Portanto, tem havido uma grande reabilitação de edifícios no centro histórico e se continuarmos a esse ritmo, não tenho dúvidas em afirmar que daqui por 1 ano, 2 anos, o centro histórico estará praticamente todo reabilitado. Está acessível o preço de arrendamento, de compra de casa aqui em Constância, face a esse trabalho que está a ser feito? Nós temos preços muito dispares no conceito. Portanto, a Vila é o sítio mais caro, depois temos Montalvo e depois o mais barato é Santa Margarida. Obviamente que os preços aqui, os imóveis valorizaram muito, e os preços por metro quadrado estão elevados, digamos assim. Muito bem, Sr. Presidente, reta final desta entrevista. Algo que queira acrescentar, não vou condicionar agora com qualquer questão, algo que tenha ficado por dizer e algo que queira acrescentar. Foi dito mais ou menos tudo. Eu queria apenas dizer que é preciso que as pessoas tenham consciência que nós não devemos desanimar, mas que vamos ter um ano 2023 e se calhar 2024 difíceis, portanto, as pessoas têm que entender
que aquela dificuldade que nós temos nas nossas casas, que começamos a sentir nas nossas casas quando vamos ao supermercado e trazemos meia dúzia de coisas e deixamos lá 100 euros, a Câmara Municipal também vai sofrer com essas dificuldades. Portanto, e que se nós já fazíamos uma gestão apertada naquilo que era a seleção dos investimentos e das atividades que fazíamos, a partir de agora essa seleção ainda vai ter que ser muito mais crivada, digamos assim. Portanto, é preciso que as pessoas percebam esse esforço que a Câmara Municipal está a fazer para conseguir efetivamente não parar o desenvolvimento do Conselho, mas que também há algumas coisas que terão que ser diferentes daquilo que aconteceu até agora, porque mesmo com o aumento das transferências do Orçamento Geral do Estado para a Câmara Municipal, que receberemos mais de 280 mil euros, mesmo com esse aumento, estamos com o valor é inferior àquilo que nós recebíamos em 2021. E pelas estimativas que temos, esse valor não chega para acumular o impacto que terá o aumento dos salários dos funcionários públicos dos trabalhadores da Câmara Municipal. Portanto, e é dentro deste cenário de dificuldades que as pessoas percebam que não vai ser um ano fácil, mas que obviamente que a Câmara Municipal estará cá para continuar, em primeiro lugar, a responder àquilo que são as dificuldades das pessoas e das famílias que sejam mais vulneráveis, porque eu entre fazer uma obra, entre alcatroar uma estrada e poder apoiar um conjunto de famílias que estejam a passar necessidade, eu abdico de alcatroar a estrada para apoiar essas mesmas famílias. Portanto, e acho que as pessoas devem estar no centro da nossa ação, mas é preciso que as pessoas se preparem, para que o choque não seja muito grande, se preparem para os anos difíceis que vamos enfrentar em conjunto. Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigado por nos ter recebido e até uma próxima oportunidade. E assim finalizamos mais esta edição de Especial Informação, hoje dedicado ao Conselho de Constância. O Presidente Sérgio Oliveira foi o nosso entrevistado. Iremos voltar numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem, fique com a ERTE.